Seja bem-vindo. Vamos ver aqui um exame novo interessante. Quem me enviou esse exame, quem nos cedeu esse exame, eu agradeço antecipadamente a ele, Dr. Vinícius Alves Avarenga. Ele me cedeu esse fragmento de traçado para poder discutir com vocês. Vamos lá. Nós temos aqui um traçado, então, de uma criança de 10 anos de idade. Aqui não é o nome do paciente, né, que é o nome do Dr. Vinícius. Paciente de 10 anos. Você vê que ele tem uma atividade de base aqui é boa, principalmente aqui do lado direito. Vamos mudar aqui a nossa referência, vamos ver se ajuda a gente. Você veja aqui, à direita, a atividade de base dele é melhor, ou seja, o ritmo alfa. Deixa eu baixar um pouquinho a amplitude. Mas à esquerda também aqui a gente tem a atividade alfa. Entretanto, nós temos artefatos aqui nesse canal. Esses artefatos têm que ser melhorados, tanto em P4 quanto em CZ e O1 também parece que está um pouquinho artefatado. E a gente tem um artefato grande aqui de eletrodo de referência. Eu vou tirar isso daqui porque nós não temos esse canal aqui. Então nós temos uma lentificação aqui, mas isso me parece ser mais artefatual. Atividade de base, a hora que melhora o traçado, a gente vê que é boa. Bilateralmente, não é ruim. Nós temos um gradiente normal, né? Ritmos de menor amplitude na frente, ritmos de maior amplitude atrás, e realmente P4 ele está aqui flutuando, ele não está bom. Mas a atividade de base está boa e de repente a gente vê uma descarga. Pergunto para você, é focal ou generalizada? Você poderia dizer para mim, vamos mudar aqui para um bipolar. As montagens bipolares, elas não são ideais para a gente visualizar a descarga ponta-onda. As melhores montagens para ver descarga generalizada ponta-onda, onde você vê melhor a morfologia, são as montagens referenciais mesmo, né, pessoal? Generalizado focal. Generalizado focal. Como é que nós vamos resolver essa descarga? Ele me enviou esse fragmento, enviou um fragmento pequeno, só tem essa descarga aqui, traçado todo. Você vê que antes a atividade de fundo é boa, depois a atividade de fundo também é boa. Nessa idade aqui, 10 anos, onde é que a gente poderia encaixar esse paciente? Vamos dar um pulinho aqui no nosso Atlas Spike. Vamos ver aqui. Essa classificação aqui é a classificação da Liga Internacional de Epilepsia. Então a gente pensaria em 10 anos de idade em algumas dessas patologias aqui. Por exemplo, pensaríamos em, aqui no caso, descarga benigna sendo temporal não, porque parece que é mais generalizado. Talvez uma epilepsia autossômica dominante noturna do lobo frontal, que pode surgir na infância. Epilepsia com ausência mioclônica, a gente não sabe, não temos história. Mas a gente teria que pensar com atividade de fundo normal em alguma coisa aqui. Ou talvez no final da infância até epilepsia ausência juvenil, epilepsia mioclônica juvenil, epilepsia com crise generalizada astônico-clônica. Ou poderia ser uma focal. Vamos analisar melhor aqui essa descarga. Vamos dar uma olhadinha melhor na descarga. Focal generalizada. A princípio parece ser generalizada, mas vamos diminuir um pouquinho a amplitude. Vamos diminuir um pouquinho mais. E a gente vê que nós temos predomínio de amplitude e atividade lenta, aqui nas regiões talvez mais anteriores. Entretanto, a ponta-onda, ela fica melhor definida aqui nas regiões posteriores. Você vê que aqui a gente vê mais atividade lenta.
e aqui mais atividade ponta-onda mesmo. Como é que a gente avalia isso? Bom, deixa eu aumentar um pouquinho mais a amplitude e a gente podia fazer o seguinte, pegar esse medidor aqui de amplitude no tempo. Então, nesse momento aqui, em que eu estou colocando esse medidor em cima dessa pontinha, bem em cima da pontinha, bem em cima da pontinha, parece que nós tivemos uma descarga síncrona, cujo predomínio de amplitude seria aqui nas regiões mais anteriores. Então, a gente poderia pensar numa epilepsia generalizada genética ou epilepsia generalizada idiopática. Vamos abrir um pouquinho aqui o sinal para a gente poder ver melhor. A gente vai, como se a gente esticasse o sinal, né? A hora que a gente faz isso. A hora que eu aumento aqui o número de milímetros por segundo de varredura. Então, nesse primeiro instante, a gente viu que eu vou colocar em cima da ponta aqui, ó. Em cima dessa ponta aqui, o traçado aqui. O medidor, perdão. Vamos ver. A princípio parece que é uma descarga anterior, porque nós temos uma sincronia no momento da despolarização. Vamos pegar essa segunda descarga aqui. Eu estou pensando agora mais nessa descarga aqui, nessa descarga. Agora a gente já vê alguma coisa mais com essa morfologia. Quando nós temos potenciais negativos bilaterais, potencial positivo em região de linha média, ainda persiste a possibilidade de que a descarga seja generalizada, porque aqui a gente só vê o quê? A gente só vê aqui amplitude. Isso aqui é um gráfico só de amplitude no tempo. A gente não fez nenhuma FFT aqui. Vamos pegar a última descarga? Essa última descarga aqui, ela é bem interessante. O problema é que nós temos só esse complexo aqui ao longo de todo o traçado. Mas você veja que interessante. Essa descarga, ela ocorre aqui, inicialmente. Depois é que ela aparece em OZ e em O2. Então, a descarga negativa apareceu primeiro em O1, depois OZ e O2. E, posteriormente, nas demais regiões. E veja, primeiro em O1, logo a seguir, OZ e O2. E lá na frente, demora muito mais tempo para ela surgir. Muitos milissegundos após. Bem mais do que, por exemplo, aqui em OZ. Então, parece que a descarga saiu aqui da região occipital. Ela veio se propagando para a região posterior primeiro, e depois se difundiu e demorou alguns milissegundos até ela aparecer ponta-onda aqui, ó, na região anterior. Então, você veja como só pela amplitude da onda lenta a gente pode se confundir. Parece que nós temos uma generalização secundária, então, aqui a partir de ON. Aqui foi muito rápida, nós tivemos uma difusão bem rápida. E aqui foi mais lenta um pouco, dá para notar bem a origem focal dessa descarga. Mas é isso mesmo? Bom, olha só, nessa idade aqui, vamos voltar aqui para o spike de novo. Nessa idade aqui, né, infância e começo da adolescência, nós temos as epilepsias occipitais da infância, de início tardio, Gastaut, autossômica dominante, que seria falaria a favor de uma generalizada. Mas nós temos também aqui, ó, Panayotopoulos, que também é focal occipital, além das sintomáticas que a gente discutiu alguns vídeos atrás. Como é que a gente resolve esse traçado?
Bom, vamos ver um outro exemplo do que pode estar acontecendo aqui. Geralmente, nas epilepsias generalizadas, só para encerrar então, né? Quando a descarga é generalizada, a amplitude da ponta-onda, não é só da onda lenta, da ponta-onda, epilepsia ausência juvenil, epilepsia mioclônica juvenil, epilepsia com crise generalizada astônico-clônica somente e outras, né? Nesses quadros aqui genéticos, que são muito comuns, geralmente a descarga ela é generalizada realmente com predomínio mais anterior. Essa descarga nossa, essa vista aqui, ela é generalizada com um início posterior. Essa é que é a dúvida. Onde é que nós vamos encaixar isso aqui? Provavelmente numa focal com generalização. E existem várias. Vamos pegar um exemplo aqui, esse trabalho, ele está aberto na internet, né? A literatura, a gente vai para a literatura sempre. Pegar um exemplo, por exemplo, aqui a síndrome de Givens. Você tem uma descarga que se inicia no córtex occipital e depois evolui com uma generalização. É um trabalho de Viravan, Go, Oki, Akiyama, Sneed e Otsubo. Trabalho muito interessante. O que é essa síndrome de Givens? Ela não é aceita ainda pela Liga Internacional de Epilepsia. É uma das síndromes que ela é pouco reportada. Nós temos mioclonias oculares, palpebrais, mioclonias palpebrais, crises com fechamento ocular, clínicas ou eletrográficas, fotossensibilidade. Ela está no grupo das epilepsias idiopáticas generalizadas, porque você tem uma atividade de fundo normal, como ocorre em todas as generalizadas, idiopáticas generalizadas, vamos dizer assim, entre aspas, benignas. E você pode ter descargas generalizadas, paroxísticas, mas também, olha que interessante, o que é que esse grupo notou aqui? Né? Opa! Notou descargas occipitais sutis precedendo essas descargas generalizadas no vídeo EEG e dando origem, na síndrome de Givens, também à descarga generalizada. Então, eu não estou dizendo que isso aqui é uma síndrome de Givens. Não dá para dizer que a gente só tem uma descarga generalizada que parece ter um início, o gerador, olha, parece que está aqui. Daqui é que sai a descarga generalizada. O que eu quero dizer com esse quadro é que existem, então, essas possibilidades de nós termos descargas generalizadas com predomínio posterior aqui, com origem posterior, e serem ainda benignas. Em alguns livros você vai encontrar assim, né? As descargas generalizadas, quando tem predomínio posterior, elas têm um prognóstico pior. Então, nem sempre é assim. Como é que eu vou resolver isso aqui? Com uma descarga só não posso resolver. Nós temos que fazer um exame mais prolongado, nós temos que fazer um exame em vigília e sono, pós-privação de sono e com uma fotoestimulação um pouco mais prolongada. Certo? Daí a gente vai conseguir resolver isso aqui, essa descarga. Surgindo outras, a gente vai poder confirmar realmente a origem occipital e ver se surge um foco occipital nesse traçado. Ah, mais uma coisa só. Vamos voltar aqui no Spike novamente. Mostrar para vocês. Aqui. Vou mostrar para vocês aqui no Spike o que é uma mioclonia palpebral. Vamos lá, vamos pegar essa paciente aqui. Expandir o traçado, rodar esse filme. Então, vocês notem que ela tem descargas generalizadas, um predomínio aqui para a região frontal, e você vê que ela tem uns piscamentozinhos aí. Ela tem uns piscamentos, isso aqui é que são as mioclonias palpebrais. Vou rodar mais uma vez aqui. Olha lá, as mioclonias palpebrais, o olhinho dela como fica piscando, isso aqui é involuntário. Involuntário, depois ela comentando até que incomoda muito a paciente quando ela faz esse tipo de mioclonia.
E ela sabe também, quando ela começa a ter muitas dessas mioclonias, ela pode ter uma convulsão. Ela refere às vezes que ela tem medo, né, de ficar de olhos fechados, porque essa epilepsia dela aqui também é fotossensível. Então é isso. É uma descarga generalizada, possivelmente com início posterior. Até a próxima.